Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago e estamos aqui para trabalhar mais um tema de história. Hoje nós vamos continuar falando da Guerra Fria, mas vamos falar especificamente sobre movimentos sociais aí que ocorreram na década de 50, década de 60 e vamos falar também sobre o fim do mundo bipolar, sobre o fim da Guerra Fria. Na década de 50 nós tivemos ali um avançar aí no clima de tensões. Em 59 nós tivemos a Revolução Cubana, tema que a gente já trabalhou numa outra videoaula. E em 61 Cuba se alinhou ali ao regime socialista soviético. Em 62 nós tivemos a crise dos mísseis. Foi um momento ali de muita tensão nas relações aí dessas duas grandes potências. Final da década de 50 também a Guerra do Vietnã já estava acontecendo, antes nós tivemos a Guerra das Coreias. Entramos na década de 60 com um pouquinho mais ali de tranquilidade, mas aí depois tivemos a morte também do presidente John Kennedy, a ascensão ali do Lyndon Johnson, né, que foi reeleito inclusive. Do outro lado, na União Soviética, Khrushchev ali acaba sendo deposto depois de uma crise econômica muito grave, onde a União Soviética inclusive vai buscar auxílio com os países do Ocidente, com os países capitalistas, e aí temos a ascensão do Brezhnev. Brezhnev, pessoal, vai promover ali um endurecimento das relações, nós vamos ter a doutrina Brezhnev, nós vamos ter diversas intervenções militares aí do regime soviético para conter ali qualquer tipo de movimento de distensão, de separação ou de saída aí dessa influência do socialismo soviético. Então é um clima ali, nesse clima de muita instabilidade, nós tivemos especificamente nos Estados Unidos a luta pelos direitos civis. Galera, Guerra Civil dos Estados Unidos levou ao fim da escravidão em 1865, mas isso não significou para os negros o alcance total ali da cidadania. A sociedade civil dos Estados Unidos, através da Ku Klux Klan e outros grupos racistas, fizeram de tudo para evitar ali a cidadania a esses negros, e nós tivemos também um conjunto de leis ali muito famosas, as chamadas leis de Jim Crow, nome genérico aí para essas leis, que promoviam a segregação, que mantinham ali um preconceito, um regime ali extremamente desigual entre negros e brancos. A partir da década de 50, nós vamos ter uma série de contestações que já começaram com o fim da Segunda Guerra, melhor dizendo, onde os Estados Unidos defendem um regime democrático, igualitário, mas não dá essa igualdade, né? Não dá essa liberdade aos negros, não dá essas mesmas condições aí civis aos negros. Teremos diversos movimentos na busca ali pela igualdade racial. Podemos dividir esse movimento da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, pessoal, em três grupos. Tivemos os muçulmanos, temos o Malcolm X, temos o Kareem Abdul-Jabbar, aquele jogador de basquete muito importante, um dos maiores pontuadores na história da liga, da NBA, e temos também o Cassius Clay, que mudou de nome para Muhammad Ali. Esses negros muçulmanos buscaram ali lutar contra a desigualdade, buscaram ali agir na busca dessa igualdade racial. Outro grupo muito importante que nós tivemos na luta por direitos aí igualitários foi o grupo dos Panteras Negras, né? Um grupo ali paramilitar, organizado de forma paramilitar, que defendia ali o pan-africanismo, que defendia ali a ação direta para se buscar ali os direitos igualitários. A gente pode destacar vários movimentos, vários protestos, até mesmo violentos, porque a violência era defendida por esse grupo como forma de atingir o seu objetivo, mas temos um ato ali muito importante que ocorreu na Olimpíada de 1968, lá no México. Dá uma olhadinha na foto, pessoal. Da esquerda para a direita, você tem o Peter Norman, que é um australiano, o John Carlos, que ganhou a prova, e o Tom Smith, que ficou em terceiro lugar na prova de 200 metros rasos. Gente, os dois atletas dos Estados Unidos são atletas do movimento dos Panteras Negras e decidiram protestar na hora de receber ali as medalhas. Como um deles esqueceu a luva, o Peter Norman, aqui o australiano, ele deu a ideia de eles dividirem a luva de um deles. Então você vê que cada um tem uma luva em um dos braços, né? Um no direito, outro no esquerdo. E o Peter Norman, para também participar ali desse movimento, né, contra
o racismo, a segregação, pela luta ali pelos direitos civis, ele coloca ali um broche, né, um adesivo do movimento dos Panteras Negras no seu uniforme. Vale lembrar que esses dois atletas foram perseguidos depois nos Estados Unidos, foram expulsos ali do Comitê Olímpico e tiveram as suas carreiras arruinadas por conta disso. Mas foi um movimento histórico, ambos já disseram que não se arrependem do que fizeram e, como eu disse, entrou realmente para a história. O movimento dos direitos civis, pessoal, ele vai ser liderado, essa é a terceira tendência, tá? Vai ser liderado ali pelo Dr. Martin Luther King e ele vai explodir nos Estados Unidos com a prisão da Rosa Parks, que você está vendo aqui na imagem, né? Ela resolveu desrespeitar uma lei no Alabama onde não era permitido que os brancos, aliás, que os negros sentassem na parte da frente ali do ônibus. Ela sentou, acabou presa e detonou o movimento, pessoal. Nós tivemos diversas manifestações pacíficas e também manifestações onde se defendia a não violência. Vale lembrar que o Luther King, pessoal influenciado aqui pelo Mahatma Gandhi, era contra a violência, defendia o pacifismo e liderou diversas manifestações. A maior delas contou com 250 mil pessoas em 1963 em Washington. Você está vendo aqui, ele fez aquele famoso discurso "Eu tenho um sonho". A Suprema Corte, em 54, pessoal, já havia abolido ali a segregação nas escolas. Em 64, nós tivemos a aprovação ali pelo Congresso da Lei dos Direitos Civis, que impedia as restrições à comunidade negra. Em 68, pessoal, além das Olimpíadas que eu falei para vocês, nós tivemos também a morte do Dr. Luther King. E o Congresso, poucos dias depois, aprovou também uma lei que proibia qualquer tipo de discriminação com relação à compra e aluguel de imóveis. Vale lembrar, pessoal, que mesmo diante de toda essa luta e de toda essa conquista, os Estados Unidos ainda é um país extremamente preconceituoso, onde a comunidade negra sofre ali com ataques vindos da polícia e de grupos supremacistas. Diversas manifestações nos últimos anos têm ocorrido na busca aí por uma sociedade mais justa. Você está vendo aqui, inclusive, algumas imagens dessas manifestações e de movimentos aí como Black Lives Matter e mesmo ali das ligas esportivas dos Estados Unidos que têm alcance mundial, promovendo protesto ali por uma sociedade mais justa. Nós tivemos também na década de 60, galera, os movimentos de contracultura. Os movimentos de contracultura, eles vão questionar a ordem vigente, vão buscar ali novos valores sociais e políticos. É um movimento, galera, que questiona o establishment, então. É um movimento que questiona, como eu disse, a ordem vigente. Então, tudo vai ser alvo de ataque com relação a esse movimento, tá? O autoritarismo, o socialismo, o capitalismo, a desigualdade social, a desigualdade de gênero também. Vai se criticar o patriarcalismo, o machismo dessa sociedade, uma sociedade extremamente capitalista e que promove inúmeras guerras. Gente, vários movimentos nós podemos destacar, como o Maio de 68 em Paris, movimento que começou ali na região metropolitana da cidade de Paris, né? Nós tivemos na faculdade de Nanterre o início da revolta dos estudantes, faculdade inclusive que o Fernando Henrique Cardoso era professor de sociologia na época e acabou de forma direta ou indireta participando dos movimentos. Esse movimento estudantil também se transformou no movimento operário. Nós tivemos uma greve gigantesca na França, o presidente Charles de Gaulle quase caiu, teve que negociar com ambos os movimentos, operário e estudantil, e dar uma série de concessões. O que eles buscavam, pessoal? Reforma estudantil, os operários buscavam elevação salarial, as mulheres, pessoal, que foram para as ruas, queimaram os sutiãs, queriam igualdade de gênero. Então foi um movimento violento, tá, pessoal? Que produziu, inclusive, várias palavras de ordem. Eu coloquei, aliás, várias frases de ordem. Coloquei algumas aqui para vocês, ó. Abaixo a sociedade de consumo, abaixo o realismo socialista, viva o surrealismo, ó. Álcool mata, tomem LSD, a anarquia sou eu. As armas da crítica passam pela crítica das armas. Então é um movimento ali, obviamente, que tem violência, mas que tem também uma grande criatividade, né? Um grande bom humor. Essas frases elas foram pichadas ali por Paris e foram um grande marco ali
dessa questão. Galera, nós tivemos movimentos em outros locais do planeta também, como por exemplo na Tchecoslováquia explodiu a Primavera de Praga em 68. A Primavera de Praga não era contra a destruição do socialismo, mas falava da humanização desse socialismo, ok? Falava de uma maior liberdade política e do fim do autoritarismo soviético. Tivemos a invasão da cidade por tropas soviéticas, a cidade foi tomada, os líderes foram presos, mas a população não reagiu, aliás, reagiu com muito bom humor, pichando também várias paredes ali, vários muros da cidade, né? Uma das pichações muito famosas falava mais ou menos assim: o circo de Moscou chegou, não alimentem os animais. Nos Estados Unidos explodiu um movimento hippie que falava ali do poder das flores, que falava ali de um pacifismo, um movimento ali que entra em choque contra a guerra do Vietnã que estava acontecendo nesse exato momento. Ajudou a pressionar ali o governo, né? E fez com que a opinião pública criticasse cada vez mais a intervenção dos Estados Unidos na região do Vietnã, lá na Ásia. O ápice desse movimento ocorreu em 1969, com mais de 400 mil pessoas, no Woodstock, aquele movimento muito famoso, aquele festival muito famoso, né? Vale lembrar que aqui a contracultura é um momento de experimentações, né? Então na França, nos Estados Unidos também, mesmo aqui no Brasil, nós tivemos ali ideias como amor livre ou também o uso de drogas como forma ali de ampliar a mente, de se criar uma sociedade mais justa e igualitária, ok? Óbvio que isso tudo foi ali questionado, né, e revisto com o passar do tempo. Outro movimento que eu vou destacar para vocês é no México, pessoal, massacres da praça ali de Tlatelolco. É um massacre ali contra o movimento estudantil, e o movimento estudantil no México buscava reformas na educação, mais recursos, e buscava também, pessoal, criticava ali a realização das Olimpíadas em 68 no México. Esse movimento questiona o gasto com as Olimpíadas, ok? E prega ali um maior investimento na educação. Como o próprio nome está apontando para vocês, nós tivemos realmente ali um ataque violentíssimo contra esses estudantes. No Brasil, final da década de 60, nós estamos caminhando para o endurecimento da ditadura civil-militar. Vai explodir aqui no Brasil o movimento do tropicalismo, que prega ali o pluralismo cultural, contrário à ditadura civil-militar, contrário aí também qualquer tipo de conservadorismo, defensor ali de uma sociedade mais justa, muito ali relacionado com o movimento hippie. Tudo bem? Galera, todos esses movimentos, obviamente, ajudaram ali a influenciar as políticas de seus determinados países, tudo bem? E estão ali também muito relacionados com o contexto da época, que é o contexto da Guerra Fria. Falando em Guerra Fria, pessoal, como é que a gente chega ao fim da Guerra Fria? No final da década de 70, explode ali uma guerra, gente, chamada Guerra do Afeganistão. Os soviéticos ali vão mandar tropas à região para garantir ali a manutenção de um governo socialista. Gente, a Guerra do Afeganistão vai ser o Vietnã soviético, tudo bem? Estados Unidos vai ajudar ali o grupo rival aos soviéticos, o grupo Talibã era um deles, esse mesmo grupo que promoveu o atentado às Torres Gêmeas lá do Osama Bin Laden, e a guerra vai se arrastar por praticamente 10 anos e os soviéticos vão, obviamente, sentir ali os elevados gastos com esse conflito e vão se enfraquecer. Mas o que está por trás desse enfraquecimento da União Soviética para valer é o esgotamento do modelo soviético, gente. O modelo soviético, que não é um modelo capitalista, mas que segue ali uma lógica ali de mercado ainda, mesmo sendo socialista, ele gasta muito dinheiro com o exército, gasta muito dinheiro também com a busca ali da corrida espacial. E mesmo um dinheiro ali muito gasto para manutenção de todo o seu aparato repressivo. Qual é o problema, gente? O problema é muito simples. Como eu disse já para vocês, são gastos. Nos Estados Unidos, o investimento em tecnologia militar, o investimento em tecnologia ali, aeroespacial, são recursos que vão retornar, são investimentos, porque é um país capitalista.
Em 1982 nós tivemos a morte do Brezhnev, pessoal, e na década de 80 o sistema soviético já está falido, a economia já está entrando em colapso. A produção ela é incapaz de garantir ali minimamente recursos para a população. É nesse contexto que nós vamos ter a ascensão do Mikhail Gorbachev, um reformista do partido aí comunista lá da União Soviética, russo, né? E para combater essa fome generalizada, né? Para combater ali esses elevados gastos, o Gorbachev vai promover uma série de mudanças, tá? O que ele percebeu aqui? Havia uma necessidade muito grande de se investir ali numa modernização tecnológica para se produzir mais e para dar o mínimo para a população num regime socialista, que é o básico. Então nós tivemos drásticas reduções nos setores militares. Qual é o problema, pessoal? Reduz a capacidade ali do exército soviético se manter em paridade com o exército dos Estados Unidos, que era o básico para a Guerra Fria, né? Essa necessidade constante de você estar preparado para um conflito. E nós vamos ter o desmantelamento da máquina repressiva. Se você vai cortar gastos, como é que você vai manter a repressão em todo o leste europeu, em regiões da Ásia, em regiões da África? Impossível. Então, Gorbachev, pessoal, vai promover uma reestruturação econômica e política através da perestroika, que é uma abertura econômica, e da glasnost, né, que falava da transparência ali na política. Nós vamos ter a liberalização do regime, uma abertura, o surgimento de partidos políticos. Externamente, Mikhail Gorbachev vai conseguir o apoio ali do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e vai, dessa forma, retirar também as tropas do Afeganistão, cortando mais gastos ainda. Sem essa estrutura repressiva, gente, com o apoio dos Estados Unidos, com abertura política, com abertura econômica, o sistema vai se desmantelar, ok? É o fim do Partido Único na União Soviética, a KGB vai perdendo seus poderes ali de forma muito rápida, nós temos a restauração do capitalismo e a cortina de ferro, gente, ela vai ser desmontada. Regiões do leste europeu, como Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária e Albânia, vão declarar independência. Em 89, pessoal, nós teremos a importantíssima queda do Muro de Berlim. A Iugoslávia vai ser desintegrada e vários conflitos nacionais vão ocorrer ali na região. Até pouco tempo nós tínhamos guerras civis nesse local. Está vendo aqui o que aconteceu com a Iugoslávia, ó, os países que surgiram, né? Toda essa área colorida era a Iugoslávia, ela foi se desmembrando pouco a pouco e também através de muitas guerras civis. E nós teremos ali em 91 o colapso total, o fim da União Soviética. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima e um forte abraço para vocês.